Abra vossas Bíblias em Lucas, capítulo 21, amém? Do versículo 29, amém, ao 36. A palavra ela vai dizer assim: também lhe disse uma parábola. Vede a figueira e todas as árvores, quando já brotam, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão já está próximo. Nós vemos aqui que Jesus ele lançou uma parábola ao povo. Vocês estão vendo a figueira e todas as árvores? Quando já brotam, vendo, vós sabeis que o verão já está próximo. Você vê que quando nós conhecemos que o verão ele se aproxima, porque eles têm a sua data específica para isso. Nós sabemos que quando a árvore ela está murchando, amém? Virá o inverno. E que quando ela começa a brotar, virá o verão. E ali uma nova estação. O que Jesus ele está querendo mostrar para cada um de nós ouvintes nessa noite? Que nós temos que ficar atentos a um grande acontecimento que virá sobre a face da terra. Ele disse: vós sabeis quando o verão está próximo. Vós ficam atentos quando o verão ele chega em vossas vidas. Assim é a vinda de Cristo Jesus sobre a face da terra. No versículo 31 vai dizer assim: assim também vós, quando verdes e sucederdes essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Assim como o verão se aproxima, assim quando nós sabemos que o verão ele já está próximo, assim é a vinda de Cristo Jesus sobre a face da terra. Quando vinde suceder essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Mas que coisas que Jesus ele está falando nessa parábola? Que coisas que Jesus ele está comparando com uma árvore que está florescendo, com um verão que está chegando? Que coisas que Jesus ele quer nos mostrar? No versículo anterior de Lucas 21, no mesmo versículo 25 vai dizer assim: e haverá sinais no sol, e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra angústia entre as pessoas, e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de temor, e a expectativa das coisas que sobrevirão na terra, porque os poderes dos céus serão abalados. Essas coisas que Jesus ele está nos mostrando. A palavra do Senhor, ela disse que sinais virá sobre o sol e a lua. A lua já não vai haver mais o seu brilho. O sol já não resplandecerá mais sobre a face da terra. Hoje, eu estava indo a buscar as ovelhas para o templo do Senhor. A cidade se apagou e ficou em escuridão e em trevas. Assim será os sinais do Criador dos céus e da terra. Quando ele vir, o sol já não vai dar mais o seu brilho, a luz já não vai resplandecer. Tudo vai ficar em trevas e em escuridão. A palavra do Senhor diz que as pessoas vão ficar perplexas, vão ficar atônitas pelo acontecimento que virá sobre o mundo. A palavra vai dizer que os homens se angustiarão, as pessoas entrarão em angústia, em dor, em desespero. Um homem que naquela época ele se preparava para a batalha e não tinha medo do que vinha diante deles. A palavra diz que quando na sua vinda, que quando ele vir para buscar o seu santo, os homens tremerão, os homens ficarão perplexos com o que irá acontecer sobre a face da terra. Temor virá sobre a vida dele, medo e angústia virá sobre aquela pessoa. É isso que Jesus ele está nos pedindo para ficarmos atentos, porque virá um grande sinal da parte de Deus. A palavra vai dizer que o mar dará o seu bramido e as ondas. O que quer dizer com isso? Que o mar poderá invadir toda a terra. E o homem ali com medo, desespero e angústia, tentando se salvar, tentando ali sobreviver, não conseguirá.
A palavra do Senhor diz que nos últimos dias será de dor e de angústia, desespero e sofrimento. Assim nós devemos ficar atentos à vinda do Criador dos céus e da terra sobre a nossa vida. Nós sabemos quando vem o verão, nós sabemos quando vem o inverno. Assim também nós temos que saber a vinda do Criador dos céus e da terra. E quando nós saberemos que haverá essas coisas? Quando os sinais aparecer sobre os céus e a terra. Nós temos que ficar alerta, nós temos que ficar atento, nós temos que ficar sóbrio, para que essas coisas não nos peguem de surpresa. Aqueles que estão sobre a face da terra, que estão despreparados, a palavra do Senhor diz que eles entrarão em temor, angústia e desespero. Os homens desmaiarão de temor, e a expectativa das coisas sobrevirão na terra, porque os poderes do céu serão abalados. Você vê que o homem vai desmaiar, o homem vai chegar no seu desespero, na sua angústia, que ele vai desmaiar de dor e desespero. No versículo 32 diz assim: em verdade vos digo, que não passará esta geração, até que tudo isso aconteça. A nossa geração, eu creio e acredito e confio que será a última de todas que já viram os sinais de Cristo Jesus, desde Gênesis, amém, a Mateus. Nós seremos a última gerações a ver os últimos acontecimentos, os últimos dias, a vinda de Cristo Jesus sobre a face da terra. Mas essa geração que agora está à espera de Cristo Jesus deve estar preparada, atenta, alerta, para não serem pegos de surpresa, e não gemer, e não desmaiar, e não entrar em angústia, como o versículo anterior disse. Porque os que vão gemer, os que vão entrar em angústia, os que vão entrar em desespero por causa dos sinais que acontecerão no céu, a palavra do Senhor diz que o céu vai se enrolar como um pergaminho. Tudo que há sobre os céus sumirá e entrará em trevas, em escuridão densa. E a palavra do Senhor, ela diz que nós devemos estar preparados e alertas para não sermos pegos de surpresa. Essa geração, ela não vai passar sem ver esses sinais, esses acontecimentos que Jesus está dizendo. Os dias estão próximos. As coisas estão cada vez mais se apertando, cada vez mais aparecendo os sinais de Cristo Jesus sobre a face da terra. Nós estamos num tempo de angústia, num tempo de dor, num tempo de sofrimento, aonde o mundo nunca tinha visto. Esse é um dos primeiros sinais que há sobre a face da terra. E ele disse: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra de nenhum modo o passarão. Tudo vai passar, tudo vai ser consumido, mas a palavra do Senhor permanecerá por eternidade e eternidade. A palavra do Senhor é fiel, a palavra do Senhor é verdadeira. O que ele disse vai acontecer, o que ele disse vai aparecer sobre a face da terra, porque ele é verdadeiro. E tudo o que ele fala é verdade. É impossível que há mentira em Cristo Jesus. No versículo 34 vai dizer assim: estai alerta por vós mesmos. Você vê que Jesus, ele diz para nós se alertarmos, para nós ficarmos atentos, para nós ficarmos preparados para a sua vida, para os seus sinais, para os seus acontecimentos. Porque a angústia, a dor, o desespero, ela não pode estar sobre a nossa vida. Estais alerta por vós mesmos. O que ele está querendo dizer com isso? Estais alerta por cada um de vós que estão na minha presença. É separado. A salvação, ela é individual. A salvação vai competir a cada um de nós a recebermos, a ganharmos, a entrarmos no reino de Deus. Estai alerta por vós, estais atento, estais preparado para esses sinais, para esses acontecimentos, para que isso não vos pegue de surpresa e vos consuma.
sobre a face da terra. Estai atento, igreja. Estamos chegando no fim. Estamos chegando no acontecimento de Cristo Jesus sobre a nossa vida. E ele diz assim: não seja que o vosso coração se carregue de libertinagem, embriaguez e das preocupações desta vida, e venha de repente sobre vós aqueles dias. Olha o que ele diz, igreja. Que o nosso coração, ele não deve estar sobrecarregado de libertinagem. Ele não deve estar sobrecarregado de bebedice, se embriagar, como muitos estão fazendo sobre a face da terra. Estão andando em libertinagem, em bebedice, estão despreparados, estão desatentos aos acontecimentos de Cristo Jesus. Mas nós que somos cristãos, nós temos que estar alerta, preparado, sóbrios, para que o nosso coração ele não sobrecarregue de libertinagem e embriaguez. O que é libertinagem na Bíblia? Na Bíblia, o termo libertinagem é referido como uma obra da carne. Pode ser lido em Gálatas 5,19. Isto é, quem vive desta forma está vivendo no pecado. Libertinagem é viver o pecado. É viver a lascívia que há no mundo, os desejos da carne. Amém? Utiliza a liberdade para pecar. Amém? Ele utiliza a liberdade de Cristo Jesus. A palavra do Senhor, ela diz que Ele nos chamou para sermos livres e não escravos. Mas nós pegamos dessa liberdade, nós pegamos ali para dar ocasião à nossa carne, ao nosso eu, ao nosso pecado. A palavra vai dizer que a gente não deve dar lugar ao pecado, mas nós damos. Nós usamos da liberdade que Cristo nos deu para fazermos a nossa vontade, o nosso querer, para pecar e rejeita e revolta-se contra as regras, amém? Satisfaz os seus desejos sem se preocupar com as consequências que virão sobre a vida. Ele pega dessa liberdade, ele dá lugar à carne, aos seus desejos, ele quebra as regras de Cristo Jesus, ele quebra os mandamentos do Senhor para dar somente lugar aos seus desejos. Nós encontramos muitos que diz bebeis, mas não se embriagueis. Pegam versículos isolados para somente se satisfazerem. Mas a palavra do Senhor, ela diz que nosso coração ele não deve estar sobrecarregado com a libertinagem, com a bebedice que há sobre a face da terra. Nós não podemos pegar da regra de Cristo Jesus para dar ocasião à nossa satisfação, aos nossos desejos. Porque a palavra do Senhor diz que todos que fazem essas coisas, eles não estão se preocupando com a consequência que virá sobre a vida dele. E a consequência é que quando Jesus ele virá, ele vai trazer dor e angústia e desespero a todos aqueles que causaram escândalo sobre a sua santa e poderosa palavra. E a consequência é que quando Jesus não vier, eu posso ficar numa cama, aleijado, extraviado, ou eu posso morrer e descer um reino de trevas, porque eu peguei da liberdade do Criador dos céus e da terra para dar ocasião à minha carne e fazer os meus desejos. Sem pensar nas consequências que viriam sobre a minha vida. A palavra do Senhor diz: toma cuidado para que o vosso coração não sobrecarregue, e a libertinagem, a bebedice, ela te destrua, ela te leve a um reino de trevas. E ele ainda diz mais: e das preocupações desta vida, e que venha de repente sobre vós aquele dia. Quantos vivem se preocupados com as coisas que há neste mundo, com as consequências dessa vida? Mas a palavra do Senhor, ela diz que todos aqueles que se preocupam, todos aqueles que se afastam da sua presença, dos seus mandamentos, ele pode sobrecarregar sobre a vida dele os acontecimentos que virá sobre a face da terra. Amém?
para que não venha de repente sobre vós aquele dia. Esse dia, ele pode nos pegar no de repente do Senhor, na vinda de Jesus como um ladrão sobre a face da terra, porque o nosso coração, em vez de ele se encher, em vez de ele se embriagar do Espírito Santo de Deus, ele se embriagou da libertinagem, da bebida, dos desejos, da vontade que nós quis dar à nossa carne. E ele nos pegou de surpresa, ele nos pegou de repente. E na hora que chega o de repente, é tarde demais para a nossa vida. Amém? Ele diz assim no versículo 35: porque como um laço virá sobre todos os que habitam sobre a face da terra. Amém? Esse acontecimento, ele virá sobre a face da terra como um laço em nossas vidas. E será sobre todos. Aqueles de nós que ainda estiver vivo e servimos a Cristo Jesus em sua vida, seremos levados aos céus. E o que ficar, sobrevirá essa catástrofe, essa destruição. Então é sobre todos que estão sobre a face da terra, seja cristão, seja ímpio, a vinda do Senhor, a destruição, a catástrofe, a dor, o sofrimento, ela vai vir. Mas que nós não esteja sobrecarregado de dor, de sofrimento, de desespero sobre as nossas vidas. Porque ele disse: porque como um laço virá sobre todos os que habitam sobre a face da terra. Ele pegará como um laço, ele pegará como uma armadilha preparada a um pássaro a cair na gaiola. Que essa vinda, que esse dia, não sirva para nós que se denominamos cristãos, que se denominamos de Cristo Jesus. Porque como um laço virá sobre a face da terra, e poderá pegar aqueles que são de Cristo Jesus. Fiquem atentos, como o verão que vem sobre a face da terra, como o inverno que vem sobre a face da terra, assim virá o dia de Cristo Jesus. E a palavra de Deus vai dizer assim: vigiai, pois em todo o tempo, orando para que sejam tidos por dignos de escapar de todas essas coisas que virão e de estar em pé diante do Filho do Homem. Vigiai, igreja. Vigiai. Como o homem vigia para que o ladrão não roube a sua casa. Vigiai para que nada de mal aconteça em sua vida. Vigiai para que a libertinagem, para que a embriaguez, para que a vontade da carne, os desejos, ele não esteja sobre vós. A palavra do Senhor diz: vigiai, pois em todo tempo. A todo tempo, a todo momento, a toda hora devemos estar vigiando, alertas, mas em oração. Senhor, que o Senhor me dê força, que o Senhor me capacite, que o Senhor, a Deus, não faça, Senhor, que eu venha ser pego de surpresa. Porque se o seu dia vir, se os seus acontecimentos virem sobre a face da terra, que eu não seja um desses homens que com dor e angústia e sofrimento desmaiarão pelo que acontecerá sobre a face da terra. Orai, orai, orai e vigiai para que você não seja pego de surpresa. A palavra do Senhor diz que os cristãos podem ser pegos de surpresa se eles não estiverem orando, vigiando, atento, preparado, alerta à sua vinda. Ele diz assim: para que sejais tidos por dignos de escapar de todas essas coisas que virão e de estar em pé diante do Filho do Homem. Virá a igreja e não tardará. Acontecerá. É um fato verídico, é um fato que vai acontecer, e ele vai vir sobre aqueles que moram sobre a terra. E se nós estivermos vigiando, a palavra do Senhor diz que nós vamos ser dignos, para não sermos pegos de surpresa, para não ficarmos junto com eles. Vamos ter que ser dignos, igreja.
Nós vai ter que ter dignidade para estar ali diante do Senhor e obter os portões celestiais e entrar na nova Jerusalém. Se nós não formos dignos, nós não vamos entrar no reino de Deus. A palavra do Senhor, ele diz que quando essas coisas acontecer, pessoas vão ter que ser dignos de essas destruição, de essas catástrofes não vir sobre a vida dele. Sejam dignos do poder, da glória, da honra, da maravilha que o Senhor dará àqueles que são seus. Mas ele diz que além de sermos dignos, nós vamos ter que estar em pé diante do Filho do Homem. Muitos poderão estar prostrados neste dia. Muitos poderão estar caídos. E quanto que eu já vi que estão caídos na presença do Senhor, que entraram dentro dessa casa e estão desviados, estão na libertinagem, estão no coração sobrecarregado pelas coisas que há nesse mundo. Quantos? Se eu for fazer a conta aqui, tem mais de 15 que estão fora da presença do Senhor, porque não vigiam, não ficam alerta, não ficam atentos, eles não se preparam, eles não oram. Estão caídos, não estão em pé diante do Senhor. A palavra do Senhor diz que nós vamos ter que estar em pé e dignos de receber a sua glória, o seu poder e a sua majestade. Se não nós estivermos em pé, nós não vamos ser dignos de entrar no reino de glória. E muitos estão caindo, muitos estão despreparados, muitos estão entrando nessa dor, nessa angústia, nesse sofrimento, porque não estão vigiando e alerta aos acontecimentos de Cristo Jesus. Por que Cristo, ele nos pede para vigiar? Por que Cristo, ele nos pede para permanecermos em pé? Por causa desses dois versículos aqui, 27 e 28. Então verão o Filho do Homem, que virá numa nuvem com poder e grande glória. Aqueles que estiverem vigiando, aqueles que estiverem atentos, aqueles que estiverem alerta pelo acontecimento que virá sobre a face do mundo. A palavra diz que nós seremos dignos, porque estamos em pé. Mas nós veremos o Filho do Homem, que virá numa nuvem com poder e grande glória. Jesus, ele virá com grande poder, com grande glória, trazendo a catástrofe, destruição, angústia, dor, sofrimento sobre todos aqueles que estão caídos, prostrados, afastados da sua presença. A palavra do Senhor diz que todo o olho vai ver o Criador dos céus e da terra, seja santo, seja ímpio, seja cristão, seja não cristão. Eles vão ver o Senhor numa nuvem com grande poder e glória, mas somente aqueles que são dignos, que estão em pé diante do Criador dos céus e da terra, poderão ir morar com Cristo nos céus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Versículo 28, para encerrarmos. Quando essas coisas começarem a suceder, erguei e levantai vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Rendaremos o nosso corpo carnal. Se ali Jesus nos transformará num corpo de glória, e iremos morar com Ele no céu. Ele disse o quê? Que está próximo. Erguei a cabeça, levantai. Fiquem alerta. Fique com a cabeça erguida para o meu reino, para a minha cruz, para a salvação que eu dei a cada um de vós. Porque a redenção está próxima de rendermos esse corpo, essa matéria que um dia descerá ao pó e apodrecerá. E ali se encheremos de glória, entraremos no reino celestial e moraremos com Cristo Jesus pela eternidade e eternidade, diz o amém. Levantem a cabeça, estejam atentos, alertas, preparados, porque a palavra do Senhor diz que Ele virá para que dê a nossa redenção, e nós ali irá morar por eternidade e eternidade com Ele. E está próximo, Ele diz, cada vez mais e mais.
erguem a cabeça. Sejam valentes, sejam corajosos, vigiem, orem, estejam em pé diante do Criador, sejam dignos, que quando Jesus vier na nuvem com poder e grande glória, Ele renda este corpo aí, mortal, e vos dê um corpo de glória, e vós morarão com Ele para o século dos séculos, diz o amém, e as palmas logo ao Senhor, amém, e as palmas logo ao Senhor. Pare, pense e repita no que o Espírito diz à igreja.